Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindos a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade então ao estudo de curvas, né? E nesse vídeo de agora nós vamos apresentar alguns exemplos exóticos de curvas parametrizadas, né? Até o momento nós vimos bastante teoria, nós vimos algumas aplicações físicas, algumas interpretações físicas dos elementos que nós definimos para curvas, como derivada, como integral, especialmente derivada, né, que nós associamos a velocidade e a aceleração, e assim por diante. E nós não trabalhamos tanto assim com exemplos. E neste vídeo eu quero trazer para vocês algumas coisas bem exóticas que acontecem com as curvas, tá certo? Então esse basicamente é a prioridade desse vídeo, mostrar que em curvas, quando você está trabalhando com curvas, algumas coisas meio estranhas acontecem. A gente não se deu conta de que essas coisas estranhas acontecem, mas você vai perceber que elas não são tão estranhas assim, tá? São exóticas. Vamos chamar elas de exóticas. Antes de nós começarmos, eu quero fazer um alerta aqui para vocês. Não sei se você percebeu, tomara que você já tenha percebido, mas as curvas, estudar curvas, nada mais é do que você estudar as funções componentes da sua função vetorial, né? Que descreve a curva, né? Então, dada uma função vetorial, você tem a curva e a recíproca também, né? Se eu te der uma curva, você consegue obter uma função vetorial. Então, o que importa realmente no estudo de curvas é você considerar o que a gente chama das equações paramétricas da curva. Né? O quanto o x varia com o tempo, o quanto o y varia com o tempo e como o z se comporta com o tempo, né? No parâmetro lá que a gente utiliza, que a gente está usando a letra t aqui. Né? Então, esses três, o x, o y e o z, como é que é o comportamento deles com a variação do t, com a variação do parâmetro, né? Não importa muito a equação vetorial, né? Se você quer fazer o estudo matemático, essa função vetorial, a análise vetorial da função, né, da curva, ela é muito mais física. Né? Para a física, ela importa muito mais do que para a matemática. A matemática ela só precisa das funções componentes. Né? Tendo as funções componentes, a matemática dá conta. Tá? A física não. A física tem que fazer uma interpretação, ver qual é a direção, ver qual é o sentido da aceleração, da, da, da posição da partícula, do movimento da partícula e assim por diante. Então, para eles, né, para os físicos, essas coisas são importantes. Para o matemático, se você quer calcular a derivada, basta as funções componentes da função vetorial, ou seja, as equações paramétricas da curva. E é assim que nós vamos tratar nesse vídeo as curvas. Nós vamos analisar, nós vamos estudar só do ponto de vista das equações paramétricas. Tudo bem? Então, objetivos do vídeo: apresentar alguns exemplos exóticos e algumas coisas exóticas que acontecem com as curvas. Vamos continuar utilizando as duas bibliografias que nós vimos utilizando até agora, especialmente agora nessa aula, de novo, é o livro do James Stewart. Tá bom? Quando nós estudamos equações vetoriais, como eu já tinha dito, né, muitas vezes é conveniente você só estudar, você só se preocupar e só considerar as equações paramétricas da sua curva. E é isso que nós vamos fazer nos próximos exemplos, tá certo? Então, o exemplo 1, esboçar e identificar a curva de equações paramétricas x igual a t quadrado menos 2t, y igual a t mais 1. Observe que com essas equações paramétricas você consegue montar uma função vetorial. A função vetorial f de t, ou f de t, digamos assim, que é t quadrado menos 2t na direção i, t mais 1 na direção j. Então pronto, você tem a sua equação vetorial. E aí você pode fazer toda a análise vetorial. Mas nós não queremos fazer isso, nós queremos apenas esboçar e identificar a curva. Que curva que é essa? Que curva que é descrita quando as equações quando as equações paramétricas são dadas por essas duas equações aqui. Tá? Então vamos lá. Cada valor de t fornece um ponto da curva, como é mostrado aqui na nossa tabela. Né?
Então, quando t for menos 2, o x vale 8, o y vale menos 1. E assim por diante. Para cada valor de t, você obtém um valor de x e você obtém um valor de y. Lá quando nós estudamos gráficos de funções vetoriais, o primeiro exemplo foi mais ou menos assim também. Nós fizemos uma tabela, os valores de t para os valores de y, para os valores de x para os valores de y. E fomos calculando e fomos determinando pontos dessa nossa curva, tá certo? Então aqui, ó, nessa figura, você pode observar que para diferentes valores de t, você vai obtendo diferentes valores de x e de y. Ou seja, você vai obtendo diferentes pontos. Então, quando t é menos 2, o ponto do plano que você obtém é x menos 8 e y igual a menos 1. Então, está aqui o nosso ponto. Isso te dá um vetor, né? Isso te dá o vetor, que é esse vetor que tem o vetor posição, né? Com origem na origem e ponto final aqui no ponto 8 menos 1. Quando t for igual a menos 1, você obtém esse ponto aqui, ó. 3 para o x e o y é 0. Quando você jogar t igual a 3, então você vai obter esse ponto aqui, o ponto 0, 1. Quando t for igual a 1, você obtém o ponto menos 1, 2, e assim por diante. Então você vai esboçando esses pontos, você vai observando qual é o comportamento, digamos assim, da sua curva, e aí você, através desse comportamento, você diz, olha, isso aqui parece que se comporta deste jeito aqui. Mas não há garantias, né? Não há garantias de que isso aconteça. Por que não? Como é que você vai saber se daqui até aqui não é uma reta, daqui até aqui ela não faz uma coisa meio mirabolante, daqui até aqui ela faz outra coisa mirabolante, aqui já vira uma retinha, você não sabe, né? Você imagina que o gráfico é desse jeito, né? Então, para isso, nós precisamos fazer uma análise um pouco mais criteriosa a respeito do gráfico. Sempre que é possível, vamos tentar fazer essa análise mais criteriosa. Para isso, o que nós vamos fazer? Neste caso aqui, nós vamos tentar eliminar o parâmetro t. Como o x é t quadrado menos 2 e o y é igual a t mais 1, então nós podemos, a partir do y, encontrar o t. Isolando o t, nós vamos obter t igual a y menos 1. Tá? Então, a partir dessa equação do y aqui, a partir da equação de y, isolamos o t. E nós vamos jogar aqui no valor de x, porque x é t quadrado menos 2t. Então, já que o t é y menos 1, faz a substituição aqui. Então, fica y menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes y menos 1. Você faz essas contas, desenvolve esse quadrado, distribui aqui, faz as contas tudo bonitinho, você chega nesta equação aqui. Então, o x é igual a y quadrado menos 4y mais 3. Isso aqui, essa é a equação de uma parábola, do jeito que nós vimos lá na geometria analítica, tá? Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é uma parábola do tipo y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Não, é o contrário. É x igual a y quadrado menos 4y mais 3, tá? Então ela vai ser uma parábola, digamos assim, ou voltada para a esquerda, para a direita, ou voltada para a esquerda, e não voltada para cima ou para baixo, do jeito que nós estamos acostumados lá do cálculo 1, tá certo? Então essas coisas tem que tomar um pouco de cuidado. Outra coisa que você pode observar é que pontos consecutivos marcados na curva aparecem em intervalos de tempos iguais, mas as distâncias não são iguais. Isso ocorre porque a partícula ela acelera e ela desacelera à medida que o tempo vai passando, né? Então o que eu quero dizer? Ó, o espaçamento de t, ó, aqui o t é menos 2, aqui é menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. O t vai variando de 1 em 1. Né? Então o comprimento de t é sempre o mesmo. A variação de t consecutivamente é sempre a mesma. A variação é 1. De menos 2 até menos 1 dá a variação de 1. De menos 1 até 1 dá a variação de 1. De 0 a 1 a variação é 1. E assim por diante. Sempre em tempos consecutivos, para valores de t consecutivos, a variação é a mesma. Quando você observa no gráfico, isso não é igual. A variação do ponto não é igual. Então aqui, ó, olha o tamanhão. Ó. Aqui quando t é menos 1, onde é que ele está? O ponto está aqui. Aí, quando a variação do tempo for 1, de uma unidade, onde é que veio parar a nossa partícula? Ela estava aqui, ela andou um monte e veio parar aqui. Aí, parece que ela deu uma desacelerada, né? Porque no mesmo intervalo de tempo, para a mesma variação de tempo, ela já andou um comprimento de arco aqui muito menor do que o anterior.
Esse outro comprimento de arco aqui, que ela andou na variação de tempo igual a 1, ela é menor ainda do que esse daqui, que é muito menor do que o anterior, e assim por diante. Mas à medida que o t vai crescendo, ó, a nossa partícula parece que ela dá uma acelerada, né? Então ela vem rapidamente, fica preguiçosa, quando ela encontra aqui perto do eixo Y, ela fica preguiçosa, dá uma volta e vai embora de novo, tá? Então essas coisas exóticas acontecem numa curva, né? Você já sabia disso, só que você nunca tinha observado, tá? Outra coisa interessante é que no exemplo anterior nós esboçamos, nós identificamos a curva que tinha essas equações paramétricas, só que nós não colocamos nenhuma restrição sobre o parâmetro. E aí, o que nós assumimos? Nós assumimos que o t ele poderia assumir qualquer valor real. Por que o t pode assumir qualquer valor real? Porque qualquer real que você colocar aqui no valor de t não interfere, não fere nenhuma lei matemática. Né? Então, para qualquer valor de t, você pode encontrar x, para qualquer valor de t, você pode encontrar o y. Cuidado, se o y, por exemplo, fosse 1 sobre t, aí você teria que tomar um pouco de cuidado. Mas não é t mais 1, então beleza, você pode assumir qualquer valor de t. Mas algumas vezes é interessante que você restrinja o intervalo de t. Como, por exemplo, nesse exemplo aqui. Observe quais são as equações paramétricas dessa curva. Olha só, a equação de x e a equação de y são as mesmas do exemplo anterior. Só que agora nós estamos restringindo o nosso intervalo, nós estamos restringindo o nosso valor de t. O t não pode ser mais igual a qualquer um. Agora o t só pode variar entre 0 e 4. Bom, como o t só pode variar de 0 e 4, a curva que você vai obter, esta curva parametrizada aqui, não é igual à anterior. Porque na anterior, o parâmetro t podia assumir qualquer valor real. Agora ele não pode mais. Ora, se ele não pode mais assumir qualquer valor, se ele só pode assumir valores de 0 a 4, a curva resultante, o gráfico resultante é completamente diferente. Portanto, essa parametrização, essa curva dada por essa parametrização aqui, é completamente diferente da curva que você tinha, que eu tinha dado antes para vocês no nosso primeiro exemplo. Tá certo? A figura aqui você pode observar que o gráfico dessa nova curva é um pedaço da parábola anterior, é um pedaço da parábola. Ela começa aqui nesse ponto 0, 1, né? Nesse ponto, ela faz isso daqui e vem parar aqui no ponto 8, 5, tá? O que essa setinha aqui indica? Essa setinha, da mesma forma que nós estávamos fazendo antes, né? Essa setinha aqui, ela indica a direção na qual a curva está sendo traçada. Né? Então, a curva começa aqui, a sua partícula estava aqui, ela fez este movimento aqui e chegou até aqui. Tá? Então, por isso que nós continuamos identificando aqui o gráfico com essas setinhas. Beleza? De um modo geral, se você tem uma curva plana, dada por equações paramétricas desse tipo, x igual a f de t e y igual a g de t, com o t variando de A até B, digamos, então esse ponto aqui, f de A, g de A, você chama de ponto inicial, e esse ponto aqui, f de B, g de B, você chama de ponto final. Se o ponto f de A, g de A for igual ao ponto f de B, g de B, você fala então que a sua curva ela é uma curva fechada. Da mesma forma, você define ponto inicial e ponto final de curva e curva fechada para curvas espaciais, né? Então, aqui nesse exemplo, esse é o ponto, ó, tá vendo, ó? O t, ele começa no 0 e ele vai até o 4. Quando o t for 0, você obtém esse ponto aqui, ó, o ponto 0, o ponto 0, 1. Esse é o ponto inicial da sua curva. Quando o t for 4, você obtém esse ponto aqui, ó, 8, 5. Bom, então esse é o ponto final. Basicamente, você fala em ponto inicial e final de curvas quando o t varia num intervalo. Claro, se o t varia infinitamente, como é que você vai saber aonde a curva começa e onde ela termina? Né? Ponto inicial e ponto final significa isso. Onde é que você começa a traçar a curva? Aí eu começo a traçar a curva aqui. Tá, beleza. Qual é a descrição dela? A descrição dela é um pedaço de parábola. Qual? Essa daqui. Então, beleza. Então, traça, começa aqui, ela faz isso e vem parar aqui. Aí você indica com uma flechinha. Tá? Ponto inicial, ponto final.
Para curvas em 3D é a mesma coisa. O exemplo 2, nós vamos identificar qual é a curva que representa, qual é a curva que é representada por essas equações paramétricas aqui. Ó. O x igual a cosseno t, o y é seno t. Cuidado, olha como é que é o x. O x é cosseno t, o y é seno t, e o t ele está variando entre 0 e 2π. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que nós vamos identificar a curva que é representada por essa equação paramétrica? Então nós já fizemos algo parecido com isso, né? Nós pegamos o x, elevamos ao quadrado, o y elevamos ao quadrado e somamos. Isso dá cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t, isso é 1. Então, o que acontece? O ponto xy, ele se move sobre o círculo que tem o círculo unitário centrado na origem. Ou seja, o ponto xy, ele se movimenta sobre o círculo que é dado por essa equação cartesiana aqui. X quadrado mais y quadrado igual a 1. Como o z não está aparecendo, a nossa curva é plana. Se nós tivéssemos, por exemplo, z igual a t ainda aqui, então nós teríamos um pedaço de uma hélice, né, que nós já vimos lá nos vídeos anteriores. Tá? Eu não vou garantir, mas se eu lembrar, eu vou colocar um cardzinho aqui em cima para você rever a equação da hélice e poder fazer uma comparação com essa daqui, tá certo? Bom, nesse caso, para essa curva aqui, você pode interpretar o parâmetro t como sendo o ângulo em radiano. Esse t ele é mostrado aqui nessa curva. Desculpa, ele é mostrado aqui nessa figura que eu chamei de figura 4. Né? Eu não, o livro. Tá? Observe o seguinte, quando o t ele aumenta de 0 até 2π, o ponto xy, que é dado por cosseno t, seno t, ele se move em torno do círculo no sentido anti-horário. E ele começa no ponto 1, 0. Então, observa, quando o t for 0, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então, cosseno é 1, seno é 0. Então, quando o t for 0, a partícula começa aqui no ponto 1, 0. Então, o t aumenta. O t vai parar, sei lá, o t é π sobre 2. Bom, o t é π sobre 2, você obtém cosseno de π sobre 2, que é 0, seno de π sobre 2, que é 1. Então, ela faz este movimento aqui, ó. Ela parte daqui, ela anda sobre o círculo e ela vem parar aqui, ó, no ponto 0,1, tá? No ponto 0,1. Quando t é igual a π, o cosseno dá menos 1, ou seja, o x dá menos 1, e o y dá 0. Seno de π é 0. Então, ela continuou andando aqui sobre o círculo e ela veio parar aqui nesse ponto, ó. Quando t é igual a π, o ponto que você obtém é o ponto menos 1 para x, 0 para o y. E você continua andando. Quando t for igual a 3π sobre 2, né? Então você obtém esse ponto aqui, que é o ponto 0 para x, menos 1 para y. Ela continua andando. E quando você obtém quando você coloca t igual a 2π, você obtém o ponto original. Né? Então, por isso que nesse caso, a nossa curva ela é uma curva fechada. O ponto inicial e o ponto final da curva coincidem. Tá certo? De novo, nós indicamos aqui as flechinhas que nos indicam o sentido do movimento. Qual é o sentido, qual é o movimento da nossa partícula. Nesse caso, a partícula está andando sobre o círculo no sentido anti-horário. E ele anda uma vez só. Ele dá só uma voltinha aqui e parou. Tá? Agora, olha o outro exemplo. Que a gente chamou de exemplo 3. Que curva é representada pelas seguintes equações paramétricas? X igual a seno de 2t, y igual a cosseno de 2t, também no intervalo de 0 a 2π. Você fala assim, mas essa aqui é a mesma curva, cara. São as mesmas equações do exemplo anterior, só trocou o t por 2t. Cuidado. Olha o x. O x era cosseno de t. O y era seno de t. Agora o x é seno. Antes era cosseno. O y antes era seno, agora é cosseno. Você está percebendo? Percebeu? Ó. Então, o seno, mudando o x de cosseno para seno e o y de seno para cosseno, será que vai mudar alguma coisa na curva? Outra coisa. Se eu trocar o parâmetro t por 2t, será que vai mudar alguma coisa também na nossa curva? Ora, se você elevar o x ao quadrado e elevar o y ao quadrado e somar,
Isso vai dar seno ao quadrado de 2t mais cosseno ao quadrado de 2t. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é 1. Isso aqui continua dando um círculo. Os pontos que você vai obter são exatamente os pontos de um círculo. A equação cartesiana é a mesma do exemplo anterior. É ridiculamente a mesma equação cartesiana. Então, o que acontece? Os pontos da curva que são dados, que é dada por essas equações paramétricas, continua sendo um círculo. Os pontos que você obtém são os pontos do círculo unitário, do mesmo jeito que foi no exemplo anterior, que foi no exemplo 2. Quais pontos você obtém? Os pontos que eu obtenho são os pontos desse círculo, no exemplo 2. E no exemplo 3, de novo, são os pontos do círculo. Mas agora acontece uma coisa exótica aqui. Por quê? Quando você faz o t aumentar de 0 a 2π, este ponto aqui ele tem um começo. Onde é que a partícula começa a se movimentar? Lembra do exemplo anterior? Onde é que a partícula começava? Ela começava no ponto 1, 0, dava uma volta completa no sentido anti-horário, percebeu? Dá uma volta no sentido anti-horário e para de novo no ponto original. Agora, o que vai acontecer? Quando o t for 0, você vai obter seno de 0, cosseno de 0. O x vale 0, o y vale 1. Qual é o ponto que você obtém para t igual a 0? Ó, ele está aqui em cima. Ó. Então ele não tá, a partícula não está mais começando no eixo x. O início da trajetória dela não é mais o eixo x. Agora, o início da trajetória é no eixo y, no ponto 0, 1. Beleza. E quando o seu ponto for igual a π sobre 4? Quando o t for igual a π sobre 4, você vai obter seno de π meios. Seno de π meios, o x vai valer 1. O y é cosseno de π meios. Quando t for igual a π sobre 4. Quando t for π sobre 4, o cosseno vai dar cosseno de π meios, cosseno de 90, que é 0. Então, você vai obter este ponto aqui. Ó. Você vai obter o ponto 1 para x, 0 para o y. Então, olha só, ela partiu daqui e veio parar aqui. Ela andou mais π sobre 4. Andando mais π sobre 4, ela veio parar aqui. Andando mais π sobre 4, veio parar aqui. Andando mais π sobre 4, ela veio parar aqui. Então, quando o t varia de 0 até π, ela já deu uma volta completa. A partícula já deu uma volta completa no círculo e agora no sentido horário. Antes, no exemplo anterior, a partícula era mais preguiçosa. Para dar uma volta completa, o t tinha que variar de 0 até 2π. E o movimento dela era no sentido anti-horário. Neste caso, a nossa partícula ela é mais aceleradinha, ela tem mais pressa. Então ela dá uma volta no círculo com o t variando de 0 a π. Antes era de 0 a 2π. Agora, nesse exemplo aqui, é só de 0 a π. O movimento dela também não é igual ao anterior. Porque antes o movimento era no sentido anti-horário, agora é no sentido horário. Tá? E aí, o que acontece quando o t varia de π até 2π? Ela dá mais uma volta. Então ela começa aqui, por isso que tem esse gráfico, por isso que tem essa curva em azul aqui. Por isso que tem, ó, ela começa. Esse ponto aqui de cima ó, é o mesmo daqui de baixo, tá? É só para você visualizar o que acontece. Neste caso, a sua curva dá uma volta, veio parar no mesmo ponto, e ela deu mais uma volta e veio parar no mesmo ponto. Então, de novo, nós temos uma curva fechada. O ponto inicial e o ponto final coincidem, nós temos uma curva fechada de novo, e você observa aqui algumas coisas exóticas que aparecem. Os dois exemplos, os dois exemplos, o exemplo 2 e o exemplo 3, eles mostram que os diferentes conjuntos de equações podem representar a mesma curva. Nós temos dois conjuntos diferentes de equações paramétricas. Essa equação paramétrica, essa equação paramétrica. A curva parece que é a mesma. O conjunto de pontos é o mesmo que você obteve. Né? Então, por isso que nós vamos distinguir o que é curva,
que é um conjunto de pontos do tipo xt, yt, ou f de t, g de t, de curva parametrizada. Quando nós falamos em curva parametrizada, não estamos pensando só no contorno, não estamos só pensando no desenho da curva. E nos dois casos da teoria eram dois círculos, era o mesmo círculo, né? Só que o movimento era completamente diferente. Então, quando o movimento importa, nós vamos chamar de curva parametrizada. O que vem a ser uma curva parametrizada, então? Os pontos, eles são percorridos de um modo particular. Então, você tem a curva, para nós, curva significará conjunto de pontos, desse tipo aqui, que varia com o tempo. Curva parametrizada, além do esboço, nós vamos nos preocupar em orientar a curva, em dizer qual é o sentido em que os pontos são percorridos. Tá? Então, por isso que nas curvas parametrizadas, nós vamos colocar essas flechas de orientação. Tá? Para curva, não. Para curva, basta o esboço. Basta o círculo, pronto, é curva. Tá? Curva parametrizada, orientação. Certo? Outro exemplo super exótico, né, é esse daqui. Vamos esboçar a curva de equações paramétricas. Ó, x é igual a seno de t, y é igual a seno de t ao quadrado. Para você ver qual é o desenho da curva, quais são que curva é essa, vamos dizer assim, como é que você vai esboçar? Ela não tem mistério, né? X é igual a seno t e o y é seno ao quadrado de t, você não tem dúvidas, né? Você substitui no lugar do seno aqui no y, você coloca x e acabou. Y é igual a x quadrado. Você fala, isso é uma parábola, a mais bonitinha de todas, com cavidade voltada para cima e etc. E aí você tende a fazer a curva, a parábola inteira, né? Porque o y é igual a x ao quadrado. É a parábola inteira. Só que aí você tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui vai aparecer a coisa exótica. Né? Observa o seguinte, ó. O seno de t, ele só varia de menos 1 até 1. Tá? O seno de t varia de menos 1 a 1. E, portanto, como o x é seno de t, então o nosso x, ele vai variar de menos 1 até 1. Então, essas equações paramétricas, elas representam só um pedaço da parábola y igual a x quadrado, quando o x varia de menos 1 até 1. Agora, olha que coisa interessante. O seno, a função seno, ela é periódica e o período é igual a 2π. Então, o que vai acontecer? Esses pontos aqui, ó, eles vão se movendo sobre esse pedacinho de parábola. E ele vai de cima para baixo, de baixo para cima, de trás para frente, de frente para trás. Muito bem. Aonde é que esse ponto ele começa? Aonde é que começa o movimento da partícula? Ele começa, vamos dizer assim, sei lá, vamos colocar t igual a zero, pode ser? Quando t for zero, você vai obter seno de zero, seno ao quadrado de zero. Seno de zero é quanto? É zero. Seno ao quadrado de zero é zero. Então, pronto. O ponto inicial, quando t for zero, a partida é daqui. Tá? E quando o t for igual a π meios? Ora, quando t for igual a π meios, o x vai dar seno de π meios, o y vai dar seno ao quadrado de π meios. Isso vai dar o ponto 1 e 1. Então, a partícula no t igual a zero, ela estava aqui. No ponto igual a π meios, ela estava lá. Então, ela fez este movimento aqui. Tá vendo essa flecha em azul? Está indicando que a curva, que a partícula veio para cá. O ponto se moveu daqui para lá. Beleza. E quando o t é π? Quando t é igual a π, você tem seno de π. O x vale seno de π. Y vale seno ao quadrado de π. Isso dá 0, 0 de novo. Então, ela foi para cá e ela voltou. Então, ela fez este movimento aqui. E quando t é igual a 3π meios? Quando o seno é 3π meios, o x vai valer seno de 3π meios, que é menos 1, e o y vai valer seno ao quadrado de 3π meios. Ora, menos 1 ao quadrado é 1. Então a sua partícula estava aqui, quando t era igual a π, e ela veio parar aqui quando t é igual a menos, quando o t é 3π meios. E quando t for 2π, vai dar seno de 0, seno ao quadrado de zero. Então está aqui. Então ela voltou aqui para nossa origem. Então ela fica zanzando, essa é a orientação. Ela fica indo para lá e para cá, para lá e para cá. Porque o seno é uma função periódica. Tá certo? Neste caso aqui, a nossa curva não tem ponto inicial e ela não tem ponto final, porque nós não colocamos limite
na nossa limitação, no nosso valor de t. Beleza? Então essa é mais uma coisa exótica que acontece. De um modo geral, quando você tem uma equação desse tipo, quando x é uma função de y, você pode parametrizar a sua curva desse jeito, coloca y igual a t e fala que o x é g de t. Tá? Só trocamos o parâmetro y. Y é um parâmetro aqui, né? Y é um parâmetro, trocamos o parâmetro y pelo parâmetro t. Da mesma forma, quando você tem uma equação do tipo y igual a f de x, que são aquelas curvas que você mais está acostumado, quando você está nessa situação, chama o x de t, e nesse caso você tem y igual a f de t. E por fim, a curva que a gente chama de cicloide, né? Que é esse exemplo aqui. Observe o seguinte, é um pouco difícil de você conseguir fazer isso na prática, mas com um pouquinho de imaginação, acho que vai dar certo. Faz o seguinte, ó. Pega uma circunferência, fixa um ponto, chama esse ponto de P. Tá certo? Então, pega um ponto P na borda de uma circunferência e fixa ele. Coloca essa circunferência sobre uma reta. Pega esse ponto de modo a ele coincidir, de modo a reta que você escolheu ser tangente a ele. Coloca o ponto P aqui em cima da sua reta. Faz o círculo girar. Anda ou para a direita ou anda para a esquerda. Tanto faz. Qual é a curva descrita pelo ponto P? Então, olha só. O ponto P, originalmente, ele estava aqui. Então, essa aqui era a nossa circunferência original. Nós escolhemos este ponto. E esse ponto, ele ficou em contato com a nossa reta que nós escolhemos. Tá? Aí, o que a gente faz? Nós vamos girar o círculo. Quando o círculo girar, este ponto P vai fazer esse arco aqui. Tá? Então, quando a circunferência andar um pouquinho sobre a reta, o nosso ponto P vai... A trajetória que ele vai desenhar é esse arquinho aqui. Aí, beleza. Vamos continuar. Vamos rolar a nossa circunferência mais um pouco. Quando a circunferência rolar, o ponto P ele vai descrever este novo pedaço de arco aqui. Aí parou. Aí ele vai continuar. Então, continuou andando, ele vai continuar andando, vai descrever esse arco e vai chegar aqui. Vai encostar de novo na circunferência. E esse movimento ele vai se repetir. Esse círculo ele vai andando sobre a reta. O círculo ele vai se desenrolando, né, ele vai rolando, né, sobre a nossa reta. O ponto P ele vai descrevendo uma trajetória. Esta trajetória que ele descreve é o que a gente chama de cicloide. Aí, qual essa cicloide, essa curva descrita, ela tem uma equação? Tem. Imagina o seguinte. Suponha que o círculo tem raio R, ele rola ao longo do eixo X, tá? Ele rola para a direita, ele pode rolar para a esquerda, tanto faz. Suponha que o ponto, o P, ele começa na origem do sistema cartesiano. Tá? Então você tem lá o sistema cartesiano, a sua curva ela vai rolar sobre o eixo X, o ponto P, originalmente, ele vai estar exatamente na origem do sistema. Neste caso, as equações paramétricas da cicloide são dadas por as equações paramétricas são dadas desse jeito. O x é r, que é o raio, é θ menos seno θ, r, 1 menos cosseno θ é o y. E o θ ele vai variando com o r. Aqui nós trocamos o parâmetro, antes nós usávamos o parâmetro t, aqui nós estamos usando o parâmetro θ. Θ porque é um ângulo, tá? Tem uma coisa a ver com ângulo. Nós não vamos fazer a dedução disso daqui, não vamos mostrar, é relativamente chato de você mostrar isso. É interessante, é legal, tem muita geometria, mas não vai compensar aqui pra gente, tá? Então, basta para nós sabermos as equações paramétricas desta curva que é descrita desse jeito. Quando você fixa um ponto sobre uma circunferência e ela vai rolando, a circunferência rola sobre a sua reta,
E esse ponto P ele vai traçando, ele vai deixando um rastro no plano, e esse rastro dá origem a uma curva, que é a tal da cicloide. Beleza? Para encerrarmos o nosso vídeo, eu trouxe um pequeno exercício aqui para vocês, que é para vocês determinarem as equações paramétricas, ou então uma função vetorial, que descreve o círculo de centro HK e raio U. Beleza? Esse é o exercício. Treinem, resolvam um exercício. Qualquer dúvida, vocês me procuram. Beleza? Me escrevam, entrem em contato comigo. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado desses exemplos exóticos. Espero que vocês tenham entendido eles. Espero que vocês tenham percebido a importância da orientação. Das curvas, daquelas flechinhas e tudo mais. Tá? Espero que vocês tenham percebido as coisas exóticas que podem acontecer numa curva. Para de falar aqui, um abraço a todos. Eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.